Vamos abrir em Gênesis. Gênesis 4, versículo 3. Adão e Eva, depois de serem expulsos do paraíso, do jardim de Deus, no Éden, Eva concebeu e teve a Caim e depois teve a Abel. E depois chegou uma altura em que eles, os filhos já mais velhos, vieram dar uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para quem a sua oferta não atentou, e irou-se fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Oferta. Os dois deram oferta. Então qual a diferença entre um e outro? Deixo-vos contar uma passagem bíblica. Dois homens entraram num templo. Um de cabeça erguida e outro de cabeça baixa. O de cabeça erguida diz: graças te dou, Senhor, que não sou como este. E apontava para o outro. Porque eu faço tudo. Honro o meu pai e a minha mãe, honro a lei, dou os meus dízimos, faço tudo. E o outro dizia: Senhor, nem olhava para cima e disse: Senhor, perdão. E Jesus disse nesta passagem que de um houve aceitação, aquele que se humilhava, e do outro não houve aceitação. Apesar de nós estarmos a fazer tudo certo, apesar de nós acharmos que estamos a fazer tudo certo, será que a humildade e compreensão para com os outros não é aceitável perante Deus? Será que estamos a fazer tudo o que é correto? Só isso é o suficiente para Deus? Caim deu daquilo que tinha. Abel esmerou-se para dar o melhor para Deus. O seu coração queria agradecer a Deus. O seu coração queria honrar a Deus. Foi diferente de Caim, que deu apenas uma oferta. Vamos semear, em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilha, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada vamos ter falta, porque tu és o nosso Senhor. E te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém.
Vamos abrir em Gênesis, já que estamos em Gênesis, vamos abrir em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Neste dia de hoje, vamos falar sobre família. O título é Família. Sempre foi a intenção de Deus, sempre foi a intenção de Deus ter família e fazer família. Foi a primeira instituição que Deus criou sobre a terra, foi a família. Claro que eles erraram, mas veja o que está aqui escrito. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e se apegar-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Deus criou o conceito de família. Homem com mulher, família. Isto é família instituído por Deus. Esta é a vontade de Deus para connosco. Mas muita coisa aconteceu nesta altura. A mulher e o homem, não se apercebendo, foram enganados e fizeram o que era errado. E amaldiçoaram a terra. E Deus, com muita tristeza, teve que tirar o homem e a mulher do local que tinha criado para eles. A terra foi amaldiçoada por causa do que o homem fez. E agora a família. A terra foi tão amaldiçoada que Adão e Eva teve Caim e Abel. E na primeira oferta, Caim apenas deu uma oferta para Deus, mas Abel esmerou-se para dar o melhor. E com raiva, Caim matou Abel. E aconteceu o primeiro homicídio. A primeira morte. Por causa da maldição. Eu quero-vos fazer entender algumas coisas. Tudo em nós é espiritual. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. E você tem que entender que tudo é espiritual, muito espiritual. Hoje mesmo eu estava a orar e eu sentia uma névoa, tipo nevoeiro, em minha casa. E eu não estava a perceber o que é que estava a passar, o que é que estava a acontecer. E eu comecei a orar e a repreender e o nevoeiro desapareceu. O nevoeiro era para causar divisão na minha família. Nós às vezes não entendemos as coisas espirituais e elevamos para coisas que acontecem. Não, coisas não acontecem simplesmente. Coisas acontecem por alguma razão. Acontecem porque algo no mundo espiritual quer nos destruir constantemente. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E ele constantemente nos quer destruir. Cada vez que você pensa em desencorajamento, em não ter vontade de viver, em não ter, em ter uma tristeza abundante, em querer fazer coisas erradas, você pensa que todas essas ideias vêm de quem? De Deus? Ou são suas? Você está completamente errado. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Ele é que provoca essas ideias, ele é que provoca esse mal-estar.
E se você não se agarra a Deus, se você não confia em Deus plenamente, então a sua vida vai ser muito difícil. Você pode me estar a ouvir e não ter aceito Jesus no coração. E eu lhe digo uma coisa, quando você o fizer, a sua vida muda. Porque a minha mudou. Quando eu compreendi o que é que Ele fez por mim, quando eu percebi que Ele morreu por mim, Jesus morreu para que eu pudesse ter vida, para que você pudesse ter vida. Ele morreu para que os pecados que nós fizemos fossem apagados perante Deus e que pudéssemos viver para a justiça de Deus. Ele pagou um preço muito alto, que Deus Pai permitiu para que a nossa vida fosse resgatada das mãos do diabo. Aceitar Jesus é aceitar o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar. É pedir perdão por aquilo que nós erramos e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. E então, uma nova vida nasce em nós. Uma vida criada agora em Deus. E essa vida criada em Deus faz toda a diferença. Essa vida agora criada em Deus vai ser a melhor vida que alguma vez você vai ter. Algumas pessoas, por causa da vida velha que tiveram, ainda continuam a pensar em coisas erradas e fazer coisas erradas, mas se você se agarrar a Deus, Deus vai apagando isso da sua vida à medida que você entende que é errado e vai deixando Deus apagar da sua vida. É impressionante, eu nunca vi nada igual. Nada igual. Testemunhos que nós temos ouvido de pessoas ligadas ligadas realmente ao diabo, dizem que ele é mau pagador. Inclusive que apesar dos trabalhos que fazem, bruxos e tudo mais, acabar dos trabalhos que fazem, esses trabalhos voltam-se contra eles e eles ficam doentes. Porque o diabo só pode dar o que tem. Só pode dar o que tem. Mas aquele que tem Cristo na sua vida, Deus só pode dar o que tem. E só pode dar paz, amor, uma nova vida, nova paz. Tudo bom. Eu lembro-me perfeitamente e Deus continua a fazer assim comigo à medida que me vai mostrando as coisas erradas que eu tenho feito. Ele me dá a escolha a mim para fazer o que eu quero. Se eu quero abandonar e tirar isso da minha vida ou não. Eu nunca vi nada igual. O amor dele é tão grande, que nos deixa decidir tudo na nossa vida. A ponto tal que nós fazemos uma coisa errada e nós não estamos dispostos a abandonar aquilo errado. Ele continua a amar-nos e esperando em nós para que possa mudar em nós aquilo que está errado. E então no dia em que nós dizemos, não Senhor, tira de mim, então Ele tira por completo. As pessoas só deixam de fumar no dia em que realmente querem. Só deixam-se de drogar, só deixam de beber no dia em que querem. Ah, mas eu quero. Não, mas realmente você quer. Porque se quer realmente, basta uma pequena oração. Basta dizer a Deus, tira de mim, Senhor. Tira de mim o desejo de beber, tira de mim o desejo de droga, do fumo, de tudo isso.
tira de mim. E ele instantaneamente tira de si. Realmente está tudo na nossa mão. Mas também está o cuidado que nós temos que ter na nossa vida. Se alguma vez você ficou chateado realmente com alguma coisa, por favor, não barafuste, não grite, ore, busca Deus. Para que Ele possa fazer assim algo melhor. Para que Ele possa tirar de si aquilo que não presta e colocar dentro de si aquilo que realmente vale a pena. Está na nossa mão a decisão. Está na nossa mão a família, está na nossa mão as decisões todas da nossa vida, está na nossa mão. Deus nos vai apoiar sempre. Garantidamente vai estar sempre ao nosso lado, se nós quisermos essa ajuda. Eu às vezes digo que Deus se preocupa até com o parafuso. Eu mexi em computadores e cada vez que um parafuso caía, aqueles mais pequeninos, era muito complicado de encontrar. Eu orava para encontrar o parafuso. E encontrava, mal orava. Quando não orava, levava muito tempo à procura. E o que eu vos quero dizer, se Deus se preocupa com um parafuso, do qual eu orei, não se vai preocupar com todo o resto da nossa vida. Não se vai preocupar com a nossa saúde, com as nossas finanças, com a nossa paz, com a nossa família, com tudo em nós. Uma vez, a orar, viu a morte sobre uma pessoa. Eu orei, quebrei a maldição e orei. E busquei a Deus para que mudasse tudo na vida dessa pessoa. E mudou. Deus tem o poder de fazer tudo. Basta você orar, basta você buscar. E algumas vezes achamos que, não, então vou importunar a Deus com uma coisa assim. Não, eu tenho que fazer a minha parte. E será que fazer a nossa parte não é confiar em Deus? Em maio de 2013, foi os primeiros vídeos que eu coloquei na internet. E o que eu acho impressionante é que Deus já me tinha falado em fevereiro desse mesmo ano para eu começar a fazer isso. Só que eu queria, era algo que eu desejava de fazer e eu queria ter a certeza absoluta. Eu queria ter a certeza absoluta que era a vontade de Deus e não era da minha cabeça, da minha vontade de fazer isso. Então continuei a orar e só em maio eu coloquei os primeiros vídeos, na altura acho que só com som, penso eu, 2 deles. E depois, num prazo de uma semana, consegui comprar o material todo, fazer tudo. E colocar os primeiros vídeos na internet. Acho que o primeiro vídeo, mesmo vídeo, foi feito até com uma câmera que eu tinha. Não tinha muita qualidade. Mas o que é que eu vos quero dizer com isto? Cada vez que obedecemos a Deus, Ele abre portas para nós, na nossa vida. Cada vez que obedecemos a Deus, há alegria nos céus pela obediência do homem. Cristo aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Ele obedeceu até à morte. Ele próprio disse e sabia pelo Espírito que o que ia acontecer na vida dele iria ser muito difícil. Por isso ele próprio disse: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, passe de mim esta tarefa, passe de mim esta obra. Mas, no entanto, ele terminava a frase dizendo: mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E foi vontade de Deus Pai que ele fosse à cruz. E foi vontade de Deus Pai que ele morresse na cruz. E ele veio ser a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro. Para você entender, porque Deus não faz nada sem haver uma preparação. É impressionante. Eu se pudesse comparar Deus com uma profissão, eu compararia a Deus com, se possível, se fosse possível, não é? Era com um arquiteto. O que o arquiteto faz é realmente impressionante. Ele sabe as medidas, sabe a medida da entrada, do degrau da entrada de sua casa. Ele sabe todas as medidas, ele sabe todas as coisas, faz um projeto. E é perante esse projeto que a construção é feita. É impressionante. Deus é um perfeito arquiteto. Nas nossas vidas, Ele nos molda para aquilo que vem a seguir. Eu lembro-me, antes mesmo de eu casar, Deus sabia o desejo do meu coração. E sabia que eu desejava ter filhos, ter uma família. Eu lembro-me de uma irmã que já partiu. Lembro-me dela chegar uma vez ao pé de mim que teve uma visão comigo. E ela virou-se para mim: olha, eu via-te a ti rodeado de filhos. Poucos anos mais tarde começou a acontecer porque eu casei e tive 4 filhos. E tenho 4 filhos. Deus vai sempre conceder os desejos do nosso coração. Porquê? Porque Ele nos ama. Você entende isso? Ele nos ama. Ouça, será que Deus nos quer ver mal? Como é que Ele pode nos querer ver mal? Ele só é bem. Então, se alguma coisa de mal está a acontecer na nossa vida, não foi Deus que fez. Então, se não foi Deus, por que é que está em nós? Por que é que nós estamos a deixar estar em nós? Se você não se acha com forças para lutar, ouça, vá a Deus. Senhor, ajuda-me. Você não imagina quantas vezes eu já chorei perante Deus. Quantas vezes eu já o busquei em lágrimas. Porque as situações da minha vida me estavam a magoar muito. Mesmo muito. E Ele sempre foi a minha solução.
E lhe digo, as vezes que eu agarrei e achei que eu, Mário Nóbrega, conseguia resolver alguma das coisas e fiz da minha parte, e deram mal, eu comecei a perceber que não vale a pena. Não vale a pena confiar em mim mesmo, nas capacidades que tenho, naquilo que sei, porque Deus vai saber sempre mais do que eu. Vai ter poder mais que eu. Vai saber mais que eu. Ele vai saber tudo mais. Ele sabe a melhor forma. Mesmo para mim, às vezes, pareça loucura. Deus uma vez me mandou-me... Eu queria comprar uma televisão. E mandou-me comprar uma televisão mais cara. E eu sabia que noutro sítio estava mais barata. Mas ele disse-me para comprar naquele sítio. E eu, sem perceber porquê, eu comprei no sítio mais caro. Uma semana depois, eu me tinha metido a fatura dentro de uma gaveta e eu passava por essa gaveta e parece que alguma coisa me puxava. Agarrei na fatura, fui outra vez à loja e quando cheguei lá tinha havido uma baixa de preço da mesma televisão que eu tinha comprado. Então o que é que eles fizeram? Eu disse, então mas o que é que eles fizeram? Devolveram uma televisão, sem eu levar a televisão, devolveram uma televisão, fizeram uma venda nova e devolveram-me o dinheiro. E eu acabei por comprar a televisão mais barata. E a minha pergunta é, será que Deus não sabe todas as coisas? Por isso é que eu digo às vezes certas coisas que parecem loucura. Deus sabe o que está a fazer. Em tudo na nossa vida Ele sabe o que está a fazer. Deus sabe na nossa família, sabe nas nossas finanças, sabe na nossa saúde. Eu sou muito sincero. A nível, Deus me está a ajudar nesse aspecto. Mas a nível de saúde, eu luto com muita convicção. E nas outras áreas, Deus me está a ajudar para que eu faça igual, da mesma forma. Eu lembro-me, ao início, portanto, eu casei em 93, foi em 94, 95, 94 talvez, em 1994. Sim, minha filha nasceu em 94, em setembro. Portanto, eu ia a conduzir, a minha esposa ia atrás, com o bebê no colo. E realmente foi mesmo, graças a Deus, na altura, ela tinha acabado, estava com a cabeça do bebê assim virado para o vidro e virou, nessa altura, a cabeça para o outro lado e bateram-me no carro. Realmente só Deus. O diabo, não contente com isso, a minha filha teve uma infecção no ouvido médio, no ouvido interno. Ela chorava muito, eu levei ao hospital. Eu não sei se foi a melhor opção levá-la ao hospital, mas foi o que eu fui fazer. Ela esteve internada. Dava-lhe injeções na cabeça que lhe rebentavam as veias na cabeça. Era muito duro de ver aquilo. Porque eles diziam que tinha que ser com essas injeções que eu podia curar. Ela saiu depois do hospital, estava bem, mas depois voltou outra vez a chorar muito. Levei-a à médica, à nossa médica de família, e a nossa médica de família disse que ela estava outra vez com a mesma coisa, com a mesma infecção no ouvido médio. Eu olhei para a médica e disse, eu não a vou levar para o hospital outra vez.
A minha filha não entra ali. A médica olhou para mim, não esperava a minha reação, porque eu sempre fui quieto e sossegado perante ela, nunca me manifestei em nada, mas perante aquela reação ela agarrou, então receitou-me algo para ela e ela tomou aquilo. E ela ficou curada. Por que é que eu estou a contar isto? Porque não tem a ver com o hospital. Você entende? Não tem a ver com o hospital, não tem a ver com os médicos, não tem a ver com os medicamentos. Tem a ver com Deus. Porque é Deus que nos cura. É Deus que nos cura. Não é os medicamentos. Nós podemos tomá-lo, mas Deus é que faz com que o efeito dos medicamentos curem. É Deus que nos cura. Sabe porquê é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso da forma mais dura, com os meus filhos. A minha filha a seguir estava à mesa. Estamos todos sentados à mesa, ela é bebê, 1 ano, 2 anos talvez. E ela tem uma convulsão. Ela estava com febre e tem uma convulsão. Esperneou toda e tal, e eu orar por ela, desde que eu agarrei nela, sempre orar por ela, agarramos, fomos para o hospital, sempre orar por ela, sempre orar por ela. E quando estava a caminho do hospital, mesmo perto de entrar no hospital, Deus disse-me, não vale a pena lá ir. Apesar de Deus me ter dito aquilo, o meu coração de pai, ele veio ao hospital. Disse o que é que aconteceu, fizeram exames, marcaram por fazer outro exame mais tarde, e o que lhe tinha acontecido não deixou no cérebro, porque normalmente pode deixar sequelas no cérebro, não deixou sequelas nenhuma. Deus tinha acabado de curar a minha outra filha. O meu filho mais novo está sentado na cadeira e levanta-se. Também bebê. Quer dizer, 3, 4 anos talvez. Levanta-se na cadeira e cai no chão com o pescoço de lado. É nessa altura. Já via as coisas de outra forma e cria em Deus de tal forma que eu sei que é Ele que cura. Eu não agarrei nele, coloquei-o em cima da mesa da sala, meti as minhas mãos sobre ele e orei por ele. Ele em minutos parou de chorar. E nunca o levei a lado nenhum. Ele ficou curado. Por isso é que eu luto com tanta convicção em relação à cura. Porque eu creio, o nosso Deus cura. O nosso Deus cura. Creia nele. Confie nele. E ele cura. Em nome de Jesus. Eu sei porque ele tem-me curado a mim. E já me curou a mim mais que uma vez. E vai continuar no nome de Jesus. As outras áreas de toda a nossa vida nós temos que lutar com a mesma convicção. Porque ele fez tudo por nós. Veja o que está aqui escrito. 1 Coríntios 5, 7. Eu quero que você entenda uma coisa. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode fazer tudo na sua vida. Basta você orar, basta você confiar e deixar Ele fazer no tempo de Deus. Às vezes, este tempo de Deus é que às vezes nos leva à luta. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até ao fim, aquele que for até ao fim, esse será salvo.
Veja aqui. 1 Coríntios 5,7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu antes de vos contar porque que Deus sacrificou a Jesus. Não, mas foi os homens. Não, você não percebeu. Pela vontade de Deus. Porque se Deus não quisesse que ele fosse sacrificado, ele não era. Você entende? Isso é dar demasiado poder aos homens, que não têm esse poder. Pilatos virou-se para Jesus e disse: não me respondes, não sabes que eu tenho o poder de poder sacrificar, de poder de crucificar, não sabes que eu tenho esse poder? E Jesus olhou para ele e disse: esse poder te foi dado do alto. Esse poder foi dado do alto. Você entendeu? Aquilo que os homens fazem na terra, fazem porque Deus permite que aconteça. Então porquê que permite guerras? Porquê que permite isto? Porque o coração do homem é mau desde a sua meninice. E Deus só vai interferir em alguma coisa quando alguém orar sobre esse assunto. Deus não vai interferir na terra porque quer. Embora às vezes queira, mas não interfere. O país, Netherlands, que é Países Baixos, Holanda, é um país que foi conquistado, foi conquistado ao mar. E então eles têm diques que são muralhas muito grandes, onde impede que a água entre para dentro da terra. E assim a terra foi conquistada. Por isso é que se chama Países Baixos. E há uma história que é contada lá, em que um dique de repente começou a vazar. Por um orifício muito pequenino, começou a água a entrar. E uma criança passou por lá e viu aquele buraco. E não tinha nada para tapar o buraco. E então meteu o dedo e tapou o buraco. Uma coisa tão simples. Foi o suficiente para aquele dique, para aquela muralha não rebentar e inundar todo aquele lugar. Nós somos esse dedo que é capaz de mudar tudo na vida de outras pessoas e na nossa vida, quando nós oramos pelas coisas. Cristo fez tudo por nós. Mas agora é a nossa vez de fazer. É a nossa vez de orar, de confiar em Deus que Ele vai fazer, que Ele vai mudar. Uma senhora com alguma idade passava o tempo em casa, de joelhos, orando a Deus. E ela recebia cartas que pessoas lhe davam. Ela agarrava nessa carta e lia perante Deus e orava por aquela carta. E até ela sentir da parte de Deus o sim, ela continuava a orar. Ela continuava a interceder por aquela carta. E depois passava as cartas para o lado e algumas dessas cartas estavam manchadas de água, que eram as lágrimas dela que caíam, orando e pedindo a Deus, intercedendo por essas vidas. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, ora. Se você quer mudar alguma coisa na vida de outras pessoas, ore. Busca o Senhor. Mas entenda que tudo isto só foi possível e só é possível nós orarmos porque Cristo foi a nossa Páscoa. Cristo
foi o nosso sacrifício. Sem o sacrifício dele, nada seria possível agora. O Espírito Santo, agora que está derramado em tudo aquilo que aceitar, em tudo aquilo que querer ter o Espírito Santo, Deus nos dá. Mas na altura, no Velho Testamento, antes de Jesus ir à cruz, não era assim. Só certas pessoas tinham, só os sacerdotes e alguns sacerdotes, alguns reis tinham. Mas o que está lá escrito em Joel, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Para que cada um de nós possa ter a direção divina para andar nesta terra. Porque, ouça, eu não sei se você sabe, mas nós não sabemos. Se a nossa vida fosse um carro, apesar de nós termos carta de condução, os que têm carta de condução, eu lhe digo que nós não sabemos conduzir bem. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes temos que parar, outras vezes temos que andar, outras vezes queremos andar devagar, outras vezes temos que acelerar, virar à direita e virar à esquerda. Mas qual o melhor caminho? Só Deus sabe. E à medida que você entrega a sua vida a Deus e confia nele e deixa Ele guiar a sua vida, tudo muda. Não, eu tenho que fazer isto porque senão não tenho isto. Você pode fazer aquilo e continuar a não ter aquilo. Não, eu tenho que trabalhar mais por causa disto, para conseguir ter. Realmente, pensando assim, em termos humanos, realmente é verdade o que você está a dizer. Em termos de Deus, pode não ser assim. Você pode continuar a trabalhar mais e se calhar gasta mais. E acaba por não ter. Então o que fazer? Buscar a Deus sobre todas as coisas. Confiar nele sobre todas as coisas. Aqui diz, a limpar do fermento velho. Sabe qual é este fermento velho? Eu vou-lhe dizer. Fermento é utilizado para fazer o quê? Para levantar a massa, levedar a massa. Para a massa fazer crescer. O fermento velho em nós, sabe o que é? As coisas velhas que nós sabemos do nosso passado. É. As ideias antigas que nós temos. Aquilo que nós achávamos que deve ser feito. Mas resultou. Ele pode ter resultado, mas pode não resultar agora. Você não sabe. Davi era um homem de Deus. Você sabe o que é que ele fazia antes de cada batalha? Ele orava, buscava a Deus. E Deus lhe dava a direção do que é que havia de fazer. E houve alguns em que atacava pela frente, outros atacava de lado, outros atacava por trás, porque nunca era da mesma forma. Mas da outra vez eu fui de frente e consegui. Sim, mas agora não vais conseguir. Nosso fermento velho muitas vezes nos leva a ter ideias e fazer coisas que nós achamos que vai dar certo, mas que depois que no fim não dão. Ponha Deus na questão. Ora, busca Ele, espere nele, confie nele. E você vai ver a diferença completamente. A diferença de um Deus que nos ama, que sempre nos amou, que sempre nos vai amar e que nos quer ajudar em todo o processo da nossa vida. Não é fácil.
deixar um filho ir à morte, mesmo sendo Deus. Jesus sabia o sofrimento que ia passar e Deus Pai também sabia o sofrimento que ele ia passar. Porque levar o pecado de toda a humanidade no seu corpo foi muito mais duro do que todas as chicotadas que ele levou, de toda a crucificação, os pregos que lhe pregaram nas mãos e nos pés, as lanças que se lhe espetou de lado. Nada se compara aquilo que ele passou no físico com o que ele passou no espiritual. Foi muito mais duro do que você possa imaginar. Alguém já teve uma tristeza muito grande? Já? Agora imagine essa tristeza elevada a 8 milhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Não é por acaso que Jesus queria que não passasse por ele aquele cálice. Agora eu vos quero explicar porquê. Vamos abrir em Êxodo 12, versículo 5. Êxodo 12, versículo 5. O que é que estava a acontecer aqui? Nesta circunstância, o povo estava há 400 anos, a ser escravizado por outro povo. O povo israelita estava a ser há 400 anos escravizado por outro povo, que era os egípcios. Moisés recebeu a ordem da parte de Deus para ir libertar o povo. E ele foi ter com Arão, seu irmão, e foram os dois perante o faraó, o rei da altura, para libertar o povo. E aconteceram até esta altura 9 pragas, e mesmo assim nada demoveu nem mudou a vontade do faraó da altura. E então Deus disse que iria fazer a morte dos primogênitos. O que é a morte dos primogênitos? O primeiro filho de cada família iria morrer. O primeiro filho de cada família, o primeiro animal de cada família, todo o primeiro filho, seja de quem for, iria morrer no Egito. Mas Deus não queria que o seu povo sofresse isso. Porque quando o anjo da morte fosse passar, iria morrer toda a gente. Todo o primeiro filho de cada casamento iria morrer. Pouco importa que fosse animal, fosse pessoa, fosse o que fosse, isso iria acontecer. Porque o faraó, até esta altura, não quis ceder em nada. Pelo contrário, até era arrogante, pensando que era o maior. E eles se consideravam os maiores porque diziam que eram como deuses. Mas Deus não queria que esse sofrimento, que esse acontecimento acontecesse ao povo de Deus. Então instituiu a primeira Páscoa. Primeira Páscoa, veja o que está aqui escrito. Êxodo 12, 5. Deus disse, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Eles iriam tomar um animal para o matar e para que naquela noite o comessem não cru, o comessem assado e o comessem todo. Mas o sangue que iria sair desse cordeiro tinha sido posto por uma tigela
Então, com uma espécie de pincel ou com um pincel, iriam à porta das suas casas e agarrar nesse sangue e pintar os umbrais das portas, por cima, por lado, pintar os umbrais com esse sangue. Mas porquê isto? Porque, veja o que está aqui escrito, versículo 7. Êxodo é um pouco mais abaixo. Êxodo 12, 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Uma família tinha esse tal cordeiro, e então matavam, tiravam o sangue dele e o sangue dele pintavam as ombreiras de lado e a verga por cima pintavam com o sangue. Mas para quê? Vamos ao versículo 27. Desculpem. Vamos ao versículo 22. Desculpem, 12, 22. Eu quero que vocês leiam. Porque é importante vocês lerem na Bíblia o que eu estou a falar. Porque vai descer mais depressa ao vosso coração. Veja o que está aqui escrito. Êxodo 12, 22. Então tomai o molho de sope, molhai-o no sangue e que estiver na bacia, lançai-o na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia à porta de sua casa até amanhã. Eles não podiam sair de casa. Isto era muito importante. Eles tinham de comer o cordeiro, com o seu sangue, pintar as portas ao lado, mas não podiam sair de casa. Isto é muito importante. Agora vem a explicação do porquê. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Você entendeu? A intenção de Deus era proteger os israelitas, mas eles tinham que ser marcados com algo que impedisse que o diabo viesse matar. E assim, com o sangue que foi pintado nas ombreiras e na porta daquela casa, eles não podiam sair de casa, porque se saíssem de dentro de casa, morreriam. Mas se eles ficassem dentro de casa, a mortandade que ia acontecer não atingiria a casa deles. E agora veja no versículo 27. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e levou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Cristo é a nossa Páscoa. Exatamente como eu vos li lá em 1 de Coríntios 5:7. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus. E você pode ver isso, não vamos abrir, pode ver isso em João 1:29. Que ele é chamado o Cordeiro de Deus. O primo dele, João Batista, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus
que derramou naquela cruz está agora nos nossos corações, em todo aquilo que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. A proteção de Deus agora está nas nossas vidas. Ele que se fez Páscoa por nós, que se fez sacrifício por nós, por um cordeiro foi sacrificado, assim como Jesus foi sacrificado, o seu sangue cobre as nossas vidas. O seu sangue nos protege a nós e evita que o diabo nos toque. E você vai pensar assim, mas espera aí, mas eu aceitei Jesus e já coisas de mal me aconteceram. Sim, coisas de mal que você deixou que acontecessem. Portas que você abriu, que permitiu que isso acontecesse na sua vida. Mas no dia em que você recorreu a Deus, Deus o livrou. Deus o livrou. Por causa do sangue de Jesus que está no seu coração. Cristo foi sacrificado, Ele é a nossa Páscoa e foi sacrificado para que da mesma forma como os egípcios, como os israelitas sacrificaram um cordeiro e pintaram as ombreiras das portas com o seu sangue, para que houvesse proteção na vida deles. Cristo foi sacrificado para ser a nossa proteção. Ele é a causa da nossa vida em Deus. E alguns podem dizer, não, realmente eu escolhi. Vamos abrir em João 15:15. João 15:15. Vamos lá abrir. Se eu estou em Cristo, se eu aceitei Jesus, foi porque Deus Pai o permitiu. Mas se eu estou em Cristo, é porque alguém intercedeu por mim. Alguém orou por mim. Você entendeu? Portanto, você deve orar por as pessoas, para que elas venham a Cristo, para que elas aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador, para que as suas vidas sejam transformadas. Eu nunca mais me esqueço. Eu estava a passar uma fase muito má da minha vida, mesmo muito má. Ao ponto tal de quase me ia levar ao suicídio. Estava a passar muito mal mesmo. Mesmo muito mal. O meu próprio pai, terreno, anos mais tarde, depois de que tudo passou, virou-se para mim e dizia-me, eu já não sabia o que é que te havia de fazer. Porque eu via-te a descambar, via-te completamente perdido e não sabia o que é que eu havia de fazer para te ajudar. Ele próprio me disse isto. Nessa altura que as coisas estavam muito más, mesmo muito más, eu fui a uma igreja evangélica. Fui a primeira vez, assisti à reunião, depois fui a segunda vez e aí aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. À medida que ia ouvindo, ia conhecendo mais de Deus, ia compreendendo as coisas que eu tinha feito de errado, as coisas que eu não tinha feito certas, as coisas precisavam de mudar na minha vida.
Cristo foi-se moldando em mim? Será que atingi um ponto tal de está tudo bem? Eu acho que nunca chegarei lá. Porque eu não conheço nenhum homem que tenha chegado lá. Nenhuma mulher que tenha chegado lá. Mas uma coisa eu sei, que fez a transformação na minha vida muito grande. Mudou tudo em mim. A tristeza saiu de mim. Deus me deu a alegria e me deu a vontade de viver que eu não tinha, nem nunca tive. Quando Deus me quiser levar, Ele pode levar, claro. E é a vontade dele e não a minha. Mas se eu quero viver, quero. Quero viver para que a obra do Senhor cresça cada vez mais, no nome de Jesus. E para que o seu nome seja conhecido em toda a terra, no nome de Jesus Cristo. Porque Ele fez por mim, Ele pode fazer por todas. O que Ele me livrou, Ele pode livrar a todos. E só aquele que passou por sofrimento, aquele que passou por coisas más, percebe o que eu estou a dizer. A angústia às vezes é tanta que nós só queremos fazer parar com a angústia. E por isso é que algumas pessoas se suicidam, porque não veem solução, não veem saída e querem fazer com que aquela angústia, aquela tristeza pare. Mas a morte não é solução. A vida em Cristo é a solução. Então Cristo nos resgatou a cada um de nós. Eu quero vos ler agora João 15:15. Já não vos chamei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Se você aceitou Jesus, é porque Deus permitiu que você aceitasse. Você foi escolhido de Deus. Eu estava-vos a contar que eu fui a uma igreja e depois de eu aceitar Jesus, eu cheguei a casa dos meus avós e contei o que aconteceu. E depois cheguei ao pé da minha mãe e contei o que aconteceu. E a minha mãe virou-se para mim e disse-me: o teu bisavô deixou-te uma coisa. Meu bisavô? Eu na altura tinha 22 anos? Não, 25 anos. Tinha 25 anos de idade. Tinha 25 anos de idade. Quando aceitei Jesus. E, portanto, a minha mãe nunca me tinha dado, nem dito nada sobre aquilo que o meu bisavô me tinha deixado para mim. Eu desconhecia por completo. E então ela foi buscar e mostrou-me que eu tenho ainda essa Bíblia. Uma Bíblia só com o Novo Testamento. E anos mais tarde eu percebi que tudo começou no meu bisavô, que orou por mim. As coisas não acontecem por acaso e podem levar muitos anos a acontecer. Eu não sei com que idade é que o bisavô morreu. Com que idade eu tinha quando ele morreu. Mas eu lembro-me que era muito novo. Eu lembro-me de ir buscá-lo à cama.
Lembro-me de ir calçar os botins do meu avô, que eu gostava muito daqueles botins. Calçava os botins e ia a sapatear com aqueles botins, a andar muito mal com eles, mas ia com eles porque gostava muito deles e ia buscá-lo à cama para ele ir comer. Era um bebê, 3, 4 anos. 3, 4 anos. Mas ele é a causa de eu estar em Cristo. Eu creio nisso por causa da Bíblia. Porque eu pedi a Deus pela minha vida. Mais gente pediu também, eu sei. Mas eu fui escolhido assim como você foi escolhido. Você que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você é um escolhido de Deus. Ouça, versículo 16, João 15, 16. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu a nós. Nós fomos escolhidos para sermos partes da família de Deus, para sermos filhos de adoção da parte do Pai para conosco. Nós somos filhos de Deus. Porque Deus nos deu o poder de todo aquele que crê em Jesus, nos tornássemos filhos de Deus. Em que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmão. Você percebe que a Páscoa, para nós, cristãos, tem uma simbologia espiritual muito mais forte de qualquer outra festa cristã. Mesmo o Natal, que é o nascimento de Jesus. A Páscoa, para nós, realmente é a nossa ressurreição em Cristo. Porque foi o sacrifício de Jesus que veio ser a causa da nossa vida. As coisas podem não estar bem. Pode não acontecer algumas coisas da forma que você gostaria que estivesse. Mas, por favor, não olhe para baixo. Olhe para cima. Confie no Altíssimo. Ora Ele, busca Ele, confie nele. Conheça cada vez mais a sua palavra. Declara a sua palavra perante Ele. Que Ele vai mudar completamente a sua vida. Ele o vai curar. Ele o vai abençoar. Ele vai unir a sua família. Ele vai libertá-lo de tudo o que não presta. No nome de Jesus. Cristo, a nossa Páscoa. Ele morreu por nós. Esta é a verdadeira Páscoa. Isto foi o que Jesus fez por nós. É o amor de Deus Pai espalhado através do Filho até chegar a nós. O sofrimento intenso do Filho veio a ser a causa da nossa libertação e bênção nas nossas vidas. Entenda isto. Por cada passo que você dá, você proclama que Jesus é Senhor. Cada passo que você está a dizer que Jesus o libertou. Cada passo que você dá, você honra o Altíssimo. No nome de Jesus. Eu quero chamar o grupo Louvor para aqui, se faz favor.
Nós vamos fazer a Santa Ceia, se faz favor. Eu vou abrir em 1 Coríntios 11, 23. Não é preciso abrirem, mas é só para saberem onde é que eu estou a abrir. 1 Coríntios 11, 23. Paulo fala à igreja de Coríntios em relação à Santa Ceia. Jesus deu-nos duas ordenanças. A Santa Ceia, e o batismo e a Santa Ceia. Que a pessoa seja batizada em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só para a remissão dos pecados, um ato espiritual em que nos limpa da velha vida e nos traz para a nova. E também a Santa Ceia, em que nós honramos aquilo que Jesus fez por nós. Porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu abençoo em nome de Jesus este pão e este vinho e vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Santo, Santo, ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Eu tomo agora o pão. Vamos orar, vamos dizer: Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque se Jesus não tivesse ido à cruz, eu não estaria aqui agora. Se Jesus não tivesse ido à cruz, eu não teria a vida que tenho hoje. Eu não teria a família que tenho, eu teria os filhos que tenho, eu não teria nada disso. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor que tens tido sempre para comigo. Tu me guardaste e me tens guardado sempre. E eu te agradeço, Senhor. De coração eu te agradeço. Pai, eu levanto agora o pão, símbolo do corpo de Jesus. Eu levanto e tomo este pão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Pai, agora levanto o cálice, este cálice do Novo Testamento, símbolo do sangue de Jesus, que Ele derramou na cruz por mim. Ele vai ser a causa da minha eterna salvação. Ele vai ser a causa da minha libertação, da bênção na minha vida. E eu te agradeço, Senhor, de coração. Eu levanto o cálice para os céus. Declaro que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. E eu o tomo em nome de Jesus. Amém. Digam agora assim comigo, Pai, eu te agradeço pelo privilégio de poder estar na tua presença e andar na tua presença. Pelo privilégio de estar contigo constantemente todos os dias da minha vida. Porque é um privilégio, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, de coração. Porque eu sei que mais coisas vão vir, mais bênçãos vão vir, mais portas abertas para as nossas vidas vão vir. E eu te agradeço, Senhor, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Glória ao teu nome. Amém. Muitas bênçãos. Uma continuação de uma boa Páscoa. O Senhor é convosco. Muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.